Vamos ler, por favor, em Mateus, capítulo 11. Tá bom sim. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Salvador está falando aqui neste versículo. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim, para terdes vida. Versículo 40. E não quereis vir a mim, para terdes vida. E vamos para Romanos, capítulo 10. Versículo 21. Mas contra Israel diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Mas contra Israel diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. É só isso que nós vamos ler. Mas que privilégio é meu neste momento para apresentar a vocês presentes aqui nesta reunião, meu Salvador. E as palavras dele, porque como ele falou, o que falou, em Mateus capítulo 11, versículo 28, ainda ele fala as mesmas palavras. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu represento meu Salvador diante de vocês neste momento. Eu quero abrir a minha boca para deixar vocês saber que ainda o Salvador convida. Ele apela. Ele ainda diz com todo o fervor da sua pessoa: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu sei que estou falando com pessoas, e hoje não é a sua primeira vez para ouvir essas palavras. Você tem como se lembrar de reuniões há 10, 20, 30, 40 anos atrás. E você sentado nos bancos, ouviu essas palavras: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas por um motivo ou outro, você ainda encontra-se nos seus pecados. Você tem se recusado a vir a Cristo para ser aliviado do fardo dos seus pecados.
Hoje você encontra-se um pecador miserável, sobrecarregado de uma vida de pecado. Oh, você precisa vir a Cristo de uma vez. Eu apelo para você pensar nessas palavras de novo. E que você resolva no seu íntimo a vir a Cristo, a fim de aceitá-lo como seu Salvador. Oh, você tem desperdiçado tanto tempo da sua vida, mas ainda o Salvador se interessa por você e convida a você. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Talvez haja uma pessoa ouvindo o Evangelho pela primeira vez nesta reunião. Você precisa saber que tem a responsabilidade de vir a Cristo como está, com todos os seus pecados. E você tem a responsabilidade de recebê-lo como Salvador pessoal. Chama-se de conversão. E você precisa de uma experiência de conhecer a Cristo como Salvador pessoal. Que bom que você está nesta reunião, porque você precisa saber da sua necessidade urgente. Tem que vir a Cristo. Já que o Salvador convida o pecador a vir a Ele, isso indica que o pecador está à distância. Você entende? Já que o Salvador apela para você vir a Ele, isso indica que você está à distância de Cristo neste momento. E você precisa saber que o pecado separa o pecador de Deus. Isaías capítulo 59:2, nós lemos: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Você tem que saber que devido aos seus muitos pecados, você está afastado de Deus. Você está perdido em relação a Deus. Você não conhece a Cristo como Salvador? Você está perdido. Você está desgarrado. Você está afastado. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Será que você está reconhecendo neste momento, aqui no seu íntimo? Pois é, aquele homem tem razão. Por muitos anos eu tenho andado aqui neste mundo, um pecador perdido. Eu não conheço a Cristo como meu Salvador. Eu tenho uma vida de miséria, de pobreza espiritual. Eu sou o mais indigno dos pecadores. Mas que bom que você está aqui conosco esta noite. Pois eu quero que você saiba que o Salvador ainda se dirige a você, convidando a você até: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Será que você está sentindo o peso dos seus pecados? Esses pecados que vêm se acumulando ao longo dos anos. E quem sabe você se envergonha do seu passado.
Você não tem vontade para olhar para trás. Porque você sabe que é culpado. Você se envergonha da sua vida. Olha, você sente os seus pecados? Você se chama a si mesmo de oprimido? Você se tem por pecador cansado? Carregando um peso enorme na sua consciência? Eu me lembro de Davi, Salmo 38, versículo 4. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. Eu vejo ali em Davi o quadro de um pecador sobrecarregado, refletindo nos seus pecados, reconhecendo que são como carga pesada, demais para as suas forças. Olha, está na hora para você sentir o peso dos seus próprios pecados. Senão, eu digo, se você morrer como está, vai levar esse fardo consigo para dentro do fogo do inferno. E você, por toda a eternidade, há de sentir o peso dos seus pecados, sem poder ser aliviado. E para todo sempre será castigado. Castigado no inferno. Ah, você precisa saber que não estamos aqui para brincar, só para passar uma hora. O destino da sua alma está na questão. Ah, se você continuar sem dar ouvidos para esse convite do Salvador, vai acabar no inferno para sempre. Eu preciso falar francamente com os meus amigos aqui presentes, porque vocês têm que saber a verdade. Mas felizmente o Salvador ainda convida: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Salvador tem como aliviar o pecador dos seus pecados. Sabe por quê? Ele mesmo foi oprimido sobre a cruz. Mas ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Eu quero apresentar o meu Salvador, que uma vez ficou suspenso na cruz do Calvário. E quando ele estava lá na cruz, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por isso, ele foi oprimido. Ele sentiu aquele fardo imenso dos nossos pecados. Mas que Salvador, que sofrimento. Porque eu não tenho como descrever os sofrimentos de Cristo naquela hora. Mas eu sei que tudo quanto eu mereci sofrer no inferno para sempre, devido aos meus próprios pecados, Ele levou sobre si por amor de mim. Ele sofreu pelos meus pecados.
Há 43 anos atrás, eu como pecador, aproximei-me de Cristo. Eu descobri, pois é, esta bendita pessoa sobre a cruz morreu por meus pecados. Já que ele morreu por meus pecados, isto basta. Eu descanso em Cristo. Eu aceito-o como meu Salvador. A que momento feliz na minha vida, quando encontrei descanso para a minha pobre alma. Quando eu descobri que o Salvador tinha sofrido pelos meus pecados, eu disse, já que Cristo sofreu por meus pecados na cruz, eu aceito-o como meu substituto, como meu Salvador. Naquele momento, Deus me salvou. Será que você já veio a Cristo? Você já confiou nele para a salvação da sua alma? Você já teve essa experiência de ver a Cristo como está? Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Todos os que estáis cansados. Isso não se refere ao cansaço físico. Não. Refere-se ao cansaço espiritual. A pessoa sentindo o peso dos seus pecados e descobrindo que está sobrecarregado, está cansado por ter carregado um peso tão enorme. Que você se desvie a fim de tratar do assunto da salvação da sua alma. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas ali em João capítulo 5, o Salvador está falando com uma multidão de pessoas na cidade de Jerusalém. Pessoas religiosas. E o Salvador teve que falar claramente para elas poderem entender. E ele simplesmente disse, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu posso imaginar que o Salvador simplesmente apontou o dedo dele para essas pessoas, dizendo-lhes, e não quereis vir a mim para terdes vida. Se o Salvador estivesse aqui no meu lugar, será que poderia apontar o dedo para certos indivíduos aqui? Você não quis vir a mim para ter a vida eterna. Eu tinha vontade para lhe dar a vida, mas você não queria vir a mim para ter a vida eterna, a salvação. Eu quero que você reflita um pouco, pelo menos, naquilo que está segurando você. Aquilo que está atrapalhando a sua chegada a Cristo. Eu lhe pergunto, será que vale a pena perder a sua alma por causa daquilo? Será que vale a pena perder um lugar no céu por causa daquilo que está segurando você no mundo? Eu apelo para você renunciar àquilo que está impedindo a sua bênção. E que você venha a abrir mão daquilo. Porque realmente não vale a pena perder a sua alma
por causa daquilo. Não vale a pena. Que você toma a decisão para largar aquilo que está atrapalhando a sua bênção, mas que você venha a Cristo. Você tem que saber que você tem a responsabilidade de vir sem reformar a sua vida, sem enfeitar a sua vida. Você tem que vir a Cristo como está. Mas diz alguém, olha, a minha vida está cheia de pecado. Mesmo assim, você tem que ver como está. Mas será que Ele há de me receber? E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O Salvador tem interesse em você. Mesmo depois de uma vida de desperdício, uma vida de pecado, uma vida de viver por si mesmo. Que você ainda venha a Cristo, pois Ele ama a você e deseja aliviar a você do seu fardo de pecado. Mas ali em Romanos capítulo 10, ainda pensando no mesmo assunto, nós temos a paciência do Senhor Jesus Cristo, vamos dizer, em destaque neste versículo. Pois está escrito aqui neste versículo: mas contra Israel diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradicente. Mas todo o dia estendi, como se fosse pai, convidando as criancinhas para vir a Ele. Todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradicente. Mas que coisa! Eu comecei dirigindo-me para as pessoas que têm ouvido o Evangelho por 10, 20, 30, 40 anos. Eu quero terminar me dirigindo para essas pessoas de novo. Será que você não se maravilha do fato que o Salvador tem tanta paciência? Todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradicente. Quantas vezes o Salvador aproximou-se de você? Quantas vezes? Durante todos esses anos. E você se revoltou contra Ele. Se rebelou contra Ele. E você se recusou a recebê-lo como Salvador. Para que atitude? Que atitude da sua parte, amigo? Fala em má educação? Todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradicente. Se eu fosse você, mudaria a minha atitude já. Onde está sentado? Que você se humilhe como pecador, reconhecendo o seu erro,
a teimosia do seu coração é que você humildemente aproxime-se de Cristo. Que você o receba como Salvador. Mas será que isso pode acontecer na reunião agora? Pode acontecer. Pode. Deixe-me citar um versículo. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Eu, como pecador, digo, mas isso quer dizer que o Salvador levou sobre si, em seu corpo, os meus pecados. Sofreu e morreu por meus pecados. Deus cobrou do seu Filho os meus pecados. E o Salvador deu plena satisfação para Deus ao sofrer pelos meus pecados. Já que Ele fez tudo isso por mim, eu recebo-o como meu Salvador. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Oh, será que estou falando com alguém? Essa pessoa há de se lembrar desse convite ao sofrer no inferno. Bah, por que eu não recebi aquele convite? Por que eu não vim a Cristo? E essa pessoa há de chamar-se a si mesma de louca para todo sempre. Amigo, venha a Cristo sem mais demora. Vamos orar.